E aí pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo, eu sou a contadora Dayana Brum e hoje eu vim tirar uma dúvida que é muito recorrente. Será que o MEI deve declarar o imposto de renda? Então, antes de responder, é necessário saber se você realmente está se referindo à declaração do imposto de renda de pessoa física ou aquela declaração anual da pessoa jurídica. Ou seja, aquela declaração anual da pessoa jurídica do MEI, o MEI declarar, a empresa MEI declarar o seu faturamento, essa declaração sim, ela é obrigatória e vai até 31 de maio. Pelo menos em todos os anos tem sido até 31 de maio, ok? Pode ser que mude depois. Já a declaração de pessoa física, o imposto de renda de pessoa física, ou seja, do ser pessoal do MEI, essa vai depender, nem sempre ele vai ser obrigado a declarar, vai depender do lucro que ele teve no MEI dele, do quanto que ele teve de isenção e do quanto que ele teve de rendimento tributável. Então, para isso, eu vou explicar para você como que funciona. Então, por exemplo, o MEI, vamos supor que ele vendeu 40 mil no ano, no ano todo, o ano anterior, claro. Num ano, a gente faz a declaração daquilo que aconteceu no ano anterior. Então, vamos supor que no ano anterior o MEI faturou, vendeu ao todo, ele entrou na empresa dele, o total, o recurso no valor total de 40 mil reais, ok? Desses 40 mil reais, o governo, com o MEI, com o microempreendedor individual, o governo trabalha com o lucro presumido, entendeu? As empresas de lucro presumido é a base, os critérios que são usados com elas, são usados com o microempreendedor individual também. O que seria o lucro presumido? O governo presume que tantos por cento de lucro você teve na sua empresa. Então, por exemplo, se você tem o seu MEI, se você trabalha com comércio, indústria, transporte de cargas, o governo presume que 8% do que você faturou no ano é isento do imposto de renda. O que passar disso já é considerado um rendimento tributável, entendeu? Ou seja, que é tributado. Então, vamos supor que você vendeu 40 mil, faturou 40 mil no ano anterior. 8% dos 40 mil são isentos, entendeu? Do imposto de renda. Mas esse lucro é só uma presunção, entendeu? Não significa que você tenha lucrado 8% desse valor. Às vezes você lucrou mais. Então, dos 8% do seu faturamento, está isento do imposto de renda, entendeu? Se você lucrou mais do que isso, essa diferença é considerada tributável. Então, essa diferença é que você teria que declarar isso se essa diferença passou daquele valor que a Receita diz assim, se passar desse valor você é obrigado a declarar. E qual é o valor que a gente tem, que faz a gente ser obrigado a declarar imposto de renda no total do ano? R$ 28.559,70. Esse é o valor. Passou desse valor, você está obrigado a declarar o imposto de renda. Então, se no seu MEI você tirou aqueles 8%, eu estou em comércio ainda, depois eu vou dar outros exemplos. 8% do valor, está isento do imposto. Passou disso, é tributável. Mas o que passou disso, essa diferença, ela está acima dos R$ 28.559,70? Se estiver acima desse valor, você vai ser obrigado a declarar o seu imposto de renda sim, tá? Mas se não passou desse valor, aí você não é obrigado a declarar imposto de renda nada, tá bom? Esse exemplo que eu dei é para comércio, mas o mesmo vai funcionar para transporte de passageiros, para quem trabalha com transporte de passageiros e para quem trabalha com outros serviços em gerais. A única coisa que vai mudar é o percentual. Então, por exemplo, para quem trabalha com transporte de passageiros, presume-se que 16% desse valor é seu lucro. O governo presume, então é um lucro presumido, entendeu? Não significa que você lucrou 16%, mas ele usa esse percentual para te isentar do imposto.
Então, 16, quem trabalha com transporte de passageiros está isento do imposto em 16%. Se o seu lucro foi acima dos 16%, essa diferença é tributada. E se ela então passou daqueles R$ 28.559,70, né, que é o padrão do ano, então a pessoa vai ser obrigada a declarar, está obrigada a declarar o imposto de renda de pessoa física, tá bom? Outro exemplo, para quem presta serviços em geral. O governo presume que 32% do seu faturamento, né? Então é diferente, para comércio é 8%. Comércio, indústria, transporte de cargas, entendeu? Para transporte de passageiros é 16%. E para serviços em geral, outros serviços, tá bom? É 32%. Então, se você faturou 40 mil no ano, 32% desse valor é isento do seu imposto de renda, entendeu? É isento de imposto, tá? Se o seu lucro estiver acima desses 32%, essa diferença, os 32% estão isentos. O que passar disso é a diferença, aí é tributável, entendeu? É tributável. Por exemplo, esses 32%, esses 8% que eu citei antes, os 16%, esses percentuais que eu citei, você sempre lança lá na aba rendimentos isentos, entendeu? Já a diferença, que é o que passou né, que é tributável, aí você vai lançar na aba rendimentos tributáveis, entendeu? Mas lembre-se, o que é tributável só vai te tornar obrigado a declarar se passou dos R$ 28.559,70, entendeu? Agora, uma coisa importante, eu estou dando esse exemplo considerando que você é só MEI, que você não faz mais nada. Se você tem outros rendimentos além do seu microempreendedor individual, você sempre tem que somar essa renda do tributável. Estou falando agora só do tributável, do valor que é tributável. Porque às vezes você viu lá que essa diferença que passou daquele percentual que é o presumido, né? Você viu que esse valor não te obriga a declarar imposto de renda. Mas você tem outras fontes de renda que somadas a esta, vão passar, o total vai passar dos R$ 28.559,70. Aí você vai ser obrigado a declarar de qualquer jeito. Você vai ser obrigado a declarar do mesmo jeito. Então é a isso que você tem que ficar atento, entendeu? Então, respondendo novamente a pergunta, o MEI, o microempreendedor individual, é obrigado a declarar imposto de renda? Imposto de renda de quê? De pessoa jurídica? Sim, ele é obrigado. Que na verdade essa declaração é chamada de declaração anual do microempreendedor. Essa é obrigatória e vai até 31 de maio, ok? Agora, o MEI é obrigado a declarar imposto de renda, pessoa física? Depende. Foi aquilo que eu expliquei aqui no vídeo, entendeu? Dependendo, ele vai ter que declarar sim. Então, fique atento, porque às vezes você está obrigado a declarar e está achando que não precisa. Fique atento, porque isso é muito sério. E esse cálculo, né, depende se você pede ajuda a um contador, porque realmente, às vezes, para você entender mais complicadinho. Então, eu espero que eu tenha ajudado. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Bye!